Uma ótima manhã, sabadão, dia 12 de fevereiro de 2022. Prazer enorme, eu sou o Luciano Nascimento e a partir de agora começando o programa Direitos na Rede. Prazer enorme ter você aqui na nossa live, você que está acompanhando de casa, você que está pelo aplicativo. Uma ótima manhã, um final de semana abençoado para você. Muito obrigado pela audiência. Machado, bom dia! Bom dia, Luciano. Bom dia, nosso público da Rede Fé 94.9 FM. Estamos iniciando mais um programa Direitos na Rede. Hoje, sábado, dia 12 já, Luciano? Verdade. Dia 12, 11 horas e 8 minutos. Nós estamos começando o nosso programa Direitos na Rede, onde você sabe, nós vamos discutir os nossos direitos e você também pode discutir participando do nosso programa aí pelo Facebook, pelo aplicativo, enfim, pela rede. E a nossa, em mais essa edição, como sempre acontece em todas as outras, nós estaremos discutindo, preocupados com o nosso direito. Participe, é isso mesmo, Luciano? Verdade. Machado, hoje, lembrando que a gente tem uma caneca linda, né? O pessoal que tá curtindo a gente aí pelos 94.9, acompanhando já pela live, então manda mensagem, nome completo, cidade ou bairro. E sabe que o que eu percebi hoje, Machado? O dia hoje começou com o céu azul. Será que não é sinal, não? Sinal? Sinal do que, Luciano? Você tá... Tenho hoje... O pessoal já tá dando risada ali. Será que tem alguma coisa a ver com o Mundial, não? Entendi. Qual vai ser o jogo, Luciano? Acho que começa a transmissão, acho que 12h30. Mais ou menos 1h30? 1h30 tem a partida, jogo, né? Palmeiras e Chelsea, Palmeiras final do Mundial. Eu desconfio que você vai torcer pro Palmeiras. E onde é que você vai ver o jogo, Luciano? Em casa, quietinho, comendo pipoca, no bar? É melhor em casa, porque né, melhor em casa, né? Com a situação que a gente vive hoje, né? Pelo Covid, né? Não pode aglomerar, então melhor em casa. Mas com alguns amigos ou sozinho lá? Eu vou sozinho hoje, Machado. Hoje eu tô sozinho em casa. E ali, faz uma pipoquinha, senta na frente da TV. É dia de uma cervejinha hoje, não? Não, eu bebo assim, é muito pouco, né? Sei. O que eu bebo mesmo, bastante água. Água. Mas não vai fazer um churrasquinho, uma coisa? E se ganhar? E se ganhar, como é que vai fazer? O Chelsea? Não, se o Palmeiras ganhar. Se o Palmeiras ganhar, não, se o Palmeiras ganhar... A gente tem que comemorar porque é um time brasileiro. Deixa eu colocar... Posso colocar um trechinho aqui do hino do Palmeiras? Fique à vontade. Vamos lá, vamos colocar um trechinho para os palmeirenses. Aí, ó. Quando surge ao viver de imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que Eu sou vem cientista. pela Eu saí de casa, eu olhei pro céu hoje e falei, gente, mas tá azul demais. Um azul Eu falei, eu achei estranho, já comecei a ligar pros meus amigos palmeirenses, falei, gente, tá mostrando alguma coisa aqui, ó, pra vocês. Sério. E ninguém passa, linha atacante
ele não vai ficar verde. Não, uma opinião, eu acho que o Palmeiras é um grande time, né? O Palmeiras tem um elenco muito forte. Como o Chelsea tem também. Tem também, né? O centroavante lá, a gente tá começando a falar de futebol hoje, hein, Machado? Eu acho que o centroavante do Chelsea, o Lukaku, é um perigo. É um perigo. É um perigo, né? De repente pode não fazer nada, como no jogo anterior ele não fez absolutamente nada, perdeu um gol na cara. Agora, será cara a cara, perdeu cara a cara com o goleiro, né? Sei. Mas será que hoje, sei não, hein? E o centroavante do Palmeiras quem é? É o Dudu? Tem tem o Dudu, né? Tem o Rony e tem um Rafael qualquer coisa. Rafael Veiga, né? Veiga. É isso. É bom de bola, né? É bom de bola. Bom mesmo. Então o seu palpite hoje é azul. É Chelsea. Eu acredito no Chelsea. Eu tô com o palpite E você, Machado? Tô com o palpite que dessa vez o Palmeiras vai ganhar. É? Algo me diz. Vamos ver. Vamos esperar. Eu sou São Paulino, você sabe. Sou São Paulino, eu não tenho nada com essa briga aí. Chelsea e Palmeiras. É, né? Eu vou ficar de longe, mas eu acho que o Palmeiras está determinado. É, né? E aquele técnico do Palmeiras, o meu compatriota Abel Ferreira, português, ele é um sujeito muito focado, cara. Muito. Você viu que ele deixou o jogador do Palmeiras para trás? Porque ele sentiu que os caras não estavam empenhados. Sim. O jogador bom, ele disse, não está empenhado ainda, precisa amadurecer. Depois vai. Ele é um técnico determinado. Ele é inteligente, né? Você percebe que nos jogos aí, ele... contra o Santos, né? Mesmo na Libertadores, né? Ele trocou uma peça lá e o Cuca, pra mim, o Cuca foi quem atrapalhou o Santos no momento que o Santos estava focado no campo, pois ele foi lá, atrapalhou o Santos e em uma jogada ele trocou, o cara entrou dentro da área e fez o gol, né? O cara que ele colocou na partida fez o resultado. Então... Isso é sinal de técnico que tem estrela. Tem experiência. E estrela. Tem estrela que guia, né? Fala, vai por aqui, põe esse cara que vai fazer o gol. Ele põe e o cara faz o gol. E eu acho que a diretoria do Palmeiras acertou muito, né? O cara é sério, né? Ele não veio pra brincar, não. Não. Abel Ferreira, Abel Ferreira. Abel Ferreira. Certo. Luciano, bom, então você fica aí, o seu palpite é azul com o Chelsea, o meu palpite é verde. Mas sempre lembrando que eu sou tricolor, né? Né? Não posso também assim sair torcendo. O São Paulo tem 3, né? São Paulo tem 3 mundiais. Palmeiras não tem nenhum, né? O Palmeiras não tem nenhum. Bom, eles falam que é de 51 lá, porque negócio de 51, gente, ó. Tá falando título pra valer mesmo, né? Não é história, aquela museu. Né? As nossas convidadas hoje aqui, a gente tá brincando tudo, mas as convidadas estão todas quietinhas. Vamos ver o palpite delas. Eu tô Ela aí, ó, você tá falando, é corintiana. Mas, é corintiana hoje, também. Não? No Mundial, entre Palmeiras e Chelsea, a senhora é Palmeiras ou é Corinthians? Eu fico com o meu time brasileiro, né? Olha, tranquilamente. E a co-vereadora Silvia Diogo? Eu sou santista. Mas hoje eu também torço pelo meu país. Porque hoje eu torço, mas eu acho que vai dar Chelsea. Não, você torce e acha que vai ganhar seu palpite? Eu acho que vai ganhar. Palmeiras. Sim. E a professora? Também acho que é Palmeiras. Tá 3-1 aqui. A torcida tem que ser bem grande mesmo. 3-1. Muito bem. Vamos ver, né? Vamos ver. Futebol, como todo jogo, só, como dizia o Vicente Mateus, só termina quando acaba. É verdade. E é só depois que acaba que a gente vai saber que é uma caixinha de segredo, né? Tem o favorito, etc. Né? Mas você tem certeza no futebol que o time vai ganhar quando a disparidade é muito grande. Você pega, por exemplo, um time profissional e põe para jogar com um amador, né? Um amador. Você sabe que vai ganhar, etc. Mas fora daí, né? No profissional, entre times profissionais, entre times amadores, entre time de várzea, só depois que acaba.
Ô Machado, em 5 minutos, acho que depois que começar o jogo, 5 minutos, 4 minutos, já dá pra ter uma ideia de quem vai ser o campeão, né? A gente olhando assim, a gente percebe na hora, né? Então hoje... Quem tá mais focado, né? Mais focado. Quem entrar mais focado que leva o jogo. Né? Isso mesmo. Beleza. Olha, nós estamos recebendo aqui, como vocês viram, as co-vereadoras, professora Adria Maria e Silvia Diogo, duas companheiras co-vereadoras do Partido dos Trabalhadores, que estão aqui hoje para nós falarmos de assunto que é bem mais sério que futebol, mas um assunto que precisa ser encarado, revolvido, ser refletido, para que a gente possa, de fato, pelo menos ir descobrindo as soluções para o problema. Nós vamos falar sobre a situação dos refugiados no Brasil e a xenofobia. Xenofobia, não custa lembrar, é aquele medo e às vezes ódio ao estrangeiro, não é? Você tem medo do estrangeiro e passa a odiar o estrangeiro. Isso é o que a gente chama de xenofobia. Vamos falar dessas duas coisas. Refugiados no Brasil, evidentemente, e no mundo, e sobre xenofobia. Mas antes de começar a conversa, deixa eu pegar um bom dia aqui das nossas professoras. Vamos começar com a professora Adria Maria aqui. Não é? Sim. Professora, bom dia, obrigado Bom por ter dia. voltado já ao Direitos na Rede. Bom dia, Machado, por estar aqui mais uma vez. Bom dia aos nossos ouvintes. É muito importante a gente ocupar um canal de comunicação, né? Porque essa comunicação ela fica bem mais rápida e nós podemos dar o recado, podemos ouvir também, né? Acho que é um momento de reflexão que nós vamos fazer hoje. Então, muito obrigado por estar aqui novamente. Muito bem. Co-vereadora Silvia Diogo, bom dia. Meu bom dia, agradeço por essa oportunidade e mais um momento vamos estar falando de mais um assunto que é pertinente e ao mesmo tempo delicado para a nossa sociedade brasileira e ribeirão-pretana. Muito bem. Hoje aqui no Direitos na Rede, pela 94.9 FM, nós estamos recebendo as co-vereadoras, professora Adria Maria e Silvia Diogo, com quem vamos discutir a situação dos refugiados e a xenofobia no Brasil. Antes de nós entrarmos especificamente neste assunto, Luciano, eu posso chamar o pastor Ariovaldo? Pode sim. Vamos convidar o pastor Ariovaldo para fazer a sua intervenção hoje no Direitos na Rede. Vai aí, Luciano. Começa agora o programa Papo de Crente. Apresentação, Wesley Teixeira. A paz do Senhor, Zé Alfredo. É uma alegria imensa estar aqui na Rádio Fé 94,9. É uma honra para o Papo de Crente estar dentro desse programa Direitos na Rede, que é tão bem conduzido pelo nosso irmão Antônio Alberto Machado, aí auxiliado aí pelo irmão Luciano, pelo Tiago, e abençoando o povão de Ribeirão Preto. É isso aí, que a justiça de Deus venha sobre nós. Agora sim chegou a hora daquele momento esperado no nosso programa, onde o pastor Ariovaldo, que já está aqui, vai nos trazer uma palavra abençoada para essa semana. Paz do Senhor, Wesley. Que alegria estar aqui, meu amado irmão, levando a palavra de Deus a esse povo querido que Jesus ama. Meu amado irmão Wesley, eu me lembrei de um texto maravilhoso de Jesus, lá em Mateus, no capítulo 25, meu irmão. E o versículo é o versículo de número 35, onde Jesus começa a dizer baseado em que ele vai julgar as nações. Sim, Wesley, as nações
serão julgadas, meu irmão. E aí ele começa a dizer baseado em que ele vai julgar as nações. E uma das causas, Wesley, é cuidar ou não do estrangeiro, meu irmão. Jesus disse, era estrangeiro e me receberam na sua casa. Sabe o que isso quer dizer, Wesley? Que Jesus se vê como o estrangeiro, Wesley. Jesus se vê como aquele que não tem pátria. Jesus se vê como aquele que busca refúgio. Jesus se vê como aquele que busca aconchego, carinho e lugar para sobreviver com a sua família, para trabalhar, para ganhar um pouco de dignidade, meu irmão. Por isso, quando a gente assiste uma barbárie, como nós assistimos no Brasil agora recentemente, com esse moço que veio do Congo buscando oportunidade para viver, a gente sabe, Wesley, que a gente atingiu o próprio Jesus. Porque o Senhor Jesus se identifica com os mais fracos, se identifica com os injustiçados, se identifica com os que foram abandonados e com os que foram perseguidos, Wesley. E é lamentável, querido, é lamentável. A gente tem de lembrar que nós todos somos peregrinos na terra. Todos nós que cremos em nosso Senhor Jesus Cristo somos peregrinos na terra. E aí nós temos de tratar bem os peregrinos, temos de tratar bem os refugiados, temos de tratar bem quem pede ajuda, quem pede um espaço de sobrevivência, porque há muita maldade no mundo, Wesley. Há muita gente passando fome, a gente fugindo da guerra, fugindo da miséria, fugindo da angústia e pedindo socorro a quem pode socorrer. Então, Wesley, vamos guardar isso no coração? Tem de cuidar dos estrangeiros. Tem de cuidar dos estrangeiros que perdem abrigo. E no caso do moço, o homem que veio da África, nos lembra o que, Wesley? Nos lembra a situação de nós que viemos da África sob escravidão no Brasil e que aqui fomos maltratados, e isso continua ainda, meu irmão, e sobrou para ele que veio como refugiado e nem sabia da nossa história, certamente. Meu irmão, isso é pecado contra o Senhor Jesus, e nós não podemos ficar calados. Tem de haver justiça, que seja assim, em nome de Jesus. É isso aí, tá vendo, Luciano, que o pastor Erovaldo tá bem preocupado com essa questão também de xenofobia de refugiados, hein? Você gostou da fala dele aí, Luciano? Muito bom, né? Edificante, né? É uma coisa muito boa pra gente, né, Machado? Uhum. Ele está alertando que todo mundo tem direito de viver em qualquer lugar do mundo. Realmente. E que a terra é de Deus, né? E a humanidade, como filha de Deus, tem direito de viver sobre a terra sem perseguição, sem risco, sem preconceito, né? Com certeza, Machado. Muito boa fala. Todos os sábados, né, uma palavra edificante, né, Machado? O pastor Erovaldo, ele vai no ponto. No né? ponto. Ele não fala muito, não, ele fala pouco, mas é na mosca. A palavra do pastor é edificante e todos os sábados traz um assunto diferente, né? Foi esses dias, teve o Ricardo, falou assim, olha, todos os sábados eu acompanho e fico antenado no pastor, né? Olha, porque parece que todo sábado fala alguma coisa comigo. Olha que edificante, tá, né? O recado do pastor é certeiro mesmo. Certeiro. Gosto muito de ouvir o pastor Erovaldo e o nosso companheiro Wesley Teixeira também, que tem uma luta bonita no Rio, viu, Luciano? Uma luta em prol de quem precisa, dos desvalidos, dos necessitados. E, portanto, esses dois companheiros nossos aqui do Direitos na Rede, pastor Erovaldo e o Wesley Teixeira, são presença constante, infalível, todos os sábados aqui no nosso programa pela Rede Fé 94.9 FM, modulando do Parque Bandeirante para toda Ribeirão Preto, região, São Paulo, Brasil e mundo, porque o nosso programa é multiplataforma, está na rede mundial de computadores. Falei corretamente, Luciano? Opa! Esse assina embaixo, isso, assina embaixo. Beleza. Hoje, como eu disse, estamos recebendo as duas co-vereadoras do Mandato Coletivo Popular, Judete Zilli, na Câmara Municipal de Ribeirão Preto,
pelo Partido dos Trabalhadores, professora Adria Maria, aqui à minha direita, professora, e a doutora professora. Essa é tudo, né? Porque ela milita, né? É uma ativista civil que fala de tudo um pouco e quando fala muito bem, que é a Silvia Diogo, nossa co-vereadora. Silvia, aquela hora eu pedi primeiro o bom dia para nossa professora, eu vou começar com você agora. Certo. Você, esse tema nosso, refugiados e xenofobia, ele é um tema, eu acho, professorada, muito pouco debatido, tá? Sobretudo nas nossas regiões, que não são regiões fronteiriças com outros países, né? Então a gente episodicamente vê um estrangeiro aqui, outro ali, não sabe nem a situação, se ele é passeando, se ele está refugiado. Então não é um debate que vai para a mesa do brasileiro cotidianamente. Assim como vai a desigualdade, a discriminação racial, a discriminação de gênero e tal, refugiados, né? E xenofobia não é muito um papo cotidiano. Eu queria lembrar que a situação, depois as nossas convidadas vão esclarecer melhor, é só para introduzir a nossa discussão sobre que dentro dessa nossa discussão sobre refugiados, a categoria do refugiado ela é diferente da categoria do imigrante, né? O refugiado não é o estrangeiro que migrou para outro país espontaneamente, porque quis, porque tem um outro projeto de vida, porque está em busca de melhores condições, né? E o refugiado também não é o asilado. O asilado é uma categoria política, né, de quem pede por perseguição política asilo em outro país. E o refugiado também não é o migrante, aquele que anda, que se desloca de uma região para outra. O refugiado ele tem uma situação bem peculiar. Ele é alguém que sai do seu país, mas sai do seu país porque lá está ameaçado, está em situação de risco, correndo perigo e, portanto, além de tentar a vida em outro lugar, ele está saindo para se salvar. É uma questão de sobrevivência, né? Não é só de melhores dias, melhores condições de vida, melhores ganhos, não. Ele está saindo de uma situação que o ameaça. E essa é a situação do refugiado. Porque você tem o imigrante, você tem o migrante, você tem o asilado e você tem o refugiado. É sobre este último que nós vamos conversar aqui. Então, eu só queria fazer essa introdução, assim, para convidar, demarcar bem o campo para os nossos ouvintes, né, e internautas, demarcar bem o campo do que é que a gente vai discutir. Silvia Diogo, você vê essa situação dos refugiados, claro, todos vemos, como um problema, não é só brasileiro, isso é um problema mundial, né? Mas você vê essa situação dos refugiados como um problema específico também de Ribeirão Preto? Sim, ótima pergunta, Machado, porque no meu entendimento, essa questão do refugiado, além de ser um problema de Ribeirão Preto, se nós observarmos em nossas avenidas, em nossas esquinas, hoje o número de pessoas de outros países que estão nas esquinas pedindo também são refugiados. São venezuelanos, são paraguaios, são haitianos. Eu vi bolivianos, peruanos. Então, no Brasil, não existe uma política para essa questão. No papel, sim, ela existe. Uhum. Tem até a lei, né? Tem até a lei. Estatuto. Tem até o estatuto, mas ele não funciona, não, e também é novo, né? Porque nós não imaginávamos que num espaço de tempo tão curto teríamos tantos e tantos refugiados, não só no Brasil, mas como em Ribeirão Preto. A Secretaria da Assistência Social fez uma reunião no final do ano passado para discutir essa questão dos refugiados
no município. Só que depois não deram continuidade na reunião. Precisa ser cobrado, porque o número de refugiados em nossa cidade está aumentando e muito. E já não basta o pessoal em situação de rua, que esses não têm um local. Tem um local para ficar, mas não tem o pós isso. Não existe uma política que, de fato, dê dignidade a essas pessoas. E, no governo Dilma, tentou-se criar uma política para os refugiados, que nós vamos conversar daqui a pouco. É importante, Machado, a Silvia fazer essa colocação, porque quando a Secretaria da Assistência Social ela começou a abrir uma discussão, está criando um serviço, está tentando criar um serviço para refugiados e imigrantes em Ribeirão Preto, foi uma insistência muito grande por parte das mulheres negras de Ribeirão Preto, principalmente da Casa da Mulher, onde nós fazemos parte, né? Sim. Porque na Casa da Mulher nós recebemos refugiados. Nós tratamos junto com a Polícia Federal dos documentos dos refugiados, porque a prefeitura não se envolve, ele não sabe onde buscar. Algumas embaixadas foram fechadas em São Paulo e eles têm que se reportar a Brasília para retirada de documentos. E a Polícia Federal é muito enfática. Nós não podemos fazer mais do que isso. Daí para frente são vocês. Sim. Certo? A gente recorre à Polícia Federal para justamente a gente tentar verificar de que forma a gente pode fazer, como é que nós vamos telefonar. De primeira a gente tinha um telefone disposto, né? Que não tem mais, que era para a gente telefonar para as embaixadas em Brasília, né? Para nos orientar qual seria a melhor forma da gente fazer para que esse refugiado não perdesse a permanência aqui em Ribeirão Preto. Né? E estamos atendendo ainda, certo? Mas muito assim, não é aquele serviço. Aí nós acionamos a Secretaria de Assistência Social numa reunião para que esse serviço fosse criado em Ribeirão Preto. É o que estão tentando fazer. Mas ainda não está ainda um serviço plantado na cidade. Entendi. Quer dizer que foi uma pressão também da Casa da Mulher, Sim, é isso? Também. Casa da Mulher que você dirige, né? Sim, porque devido aos momentos que a gente vivia, né? Inclusive até desesperador para a gente. Da pessoa perder, às vezes, o visto de permanência aqui no Brasil, porque não tinha o documento sendo legalizado. E né? correndo o risco de ser o risco de ser deportado, expulso do país, né? Foi quando a gente fez uma reunião com a Secretaria da Assistência Social e depois nos informaram que estavam tentando fazer esse trabalho. Muito bem, mas não é um serviço, uma política pública que está implantada, já em andamento. Não, está sendo discutida. Está sendo ainda planejada. E planejada em que âmbito? Então, nós não acompanhamos, né? Quando eu telefonei na Secretaria da Assistência Social, falaram assim, não, nós estamos tratando sobre isso, ia ter uma primeira reunião, né, Silvia? Mas não teve essa reunião, ela foi... A gente ia participar da reunião, mas essa reunião ela foi depois adiada para outros momentos. Então ainda está ali naquele terreno da boa intenção. Sim. Entendi. Mas já é um momento, né? Já é alguma coisinha, algum pontinho que nós colocamos dentro da cidade. Sim, só levantar a questão já é um grande... Já é importante. É o primeiro e talvez o mais importante passo, porque sem esse passo não se vai a lugar nenhum. Silvio, dá para saber mais ou menos, eu sei que essa daí é difícil, né? Mesmo pessoas em situação de rua, é difícil você saber quantos tem, né? A gente tem um censo, gira aí em Ribeirão Preto em torno de 1.000 pessoas, mas é difícil porque a população é muito móvel, né? Dá para assim, saber ou simplesmente estimar quantos refugiados tem em Ribeirão? 10, 20, 30, 100, 200? Não tem. Nós não temos como quantificar, porque não existe uma demarcação de território, né? Agora, a população de rua, sim. Porque a prefeitura fala que nós temos 1.000 pessoas em situação de rua, entre homens, mulheres e crianças. Mas o pessoal que está mais próximo às pessoas em situação de rua fala em um número de 8.000 pessoas. 8.000 refugiados? 8.000 pessoas em situação de rua. Agora, os refugiados que estão em nossa Ribeirão Preto, aonde estão? Aonde eles estão dormindo? Na rua, possivelmente. Será que eles estão indo para o atendimento do CREAS Pop? Não sei. Então, assim, o que precisa acontecer é uma discussão da Secretaria da Assistência, juntamente com a sociedade civil do município, para que a gente possa saber qual que é a realidade dessas famílias. Normalmente, as mulheres, quando elas estão grávidas e não tem para onde ir, elas ficam no sinal com um cartaz dizendo, eu tenho fome. Sim.
Eu já vi até em espanhol. Essa expressão, essa fala, essa frase é dolorida num país em que tudo que planta dá. Eu tenho fome num país onde tudo dá. Cadê uma política de alimentação, de educação, de saúde que a gente precisa ter, digna, que de fato vá atender essas famílias em situação de refugiados? E a tendência é aumentar, porque os conflitos em outros países só aumentam. E os países onde há possibilidade de ter uma vida mais tranquila, chega aqui, aumenta o número de vulneráveis, e com isso nós estamos aí numa demanda imensa de casa, de trabalho, de alimentos. Direitos básicos, né? Mínimos, né? E que elas não conseguem ter, essas famílias não conseguem. Sei. Porque nós já temos aqui os nossos 14 milhões que estão passando fome, né? Que não tem trabalho. Assim, a política no nosso país, ela precisa ser refeita, em todos os níveis. Porque nos últimos, vamos dizer, os últimos 2 anos, 3 anos, não se fala, não se discute política social e política pública no nosso país. Não se fala. Nós estamos criando uma situação de medo e ódio tão grande que até nas redes sociais nós temos dificuldades hoje de se posicionar, de dialogar, porque você não sabe com quem você está falando do outro lado também. Então, assim... E às vezes pode ser até um robô, né? Então, como que se fala com robô? O robô não tem sentimento. Robô não tem sentimento. Então, assim, a dificuldade das políticas públicas, de implantação, de criação, está muito grande no nosso país. E eu espero que isso mude em breve. Muito bem. Ô, professora Ada, 8.000 nas ruas de Ribeirão, como é que a senhora vê isso? É desesperador, né? Porque na Casa da Mulher passam muitas mulheres, inclusive pedindo, elas não querem nem uma cesta básica. Elas querem 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão. Quando nós temos, nós oferecemos, nós damos, né? Sim. Mas nós não vivemos de cesta básica, somente quando nós recebemos as doações de determinados locais. Mas isso é desesperador para Ribeirão Preto, uma cidade rica, uma cidade que há uns anos atrás foi considerada a Califórnia brasileira, e na realidade é uma cidade onde o povo passa fome. Onde tem o maior número de violência, né, tem as maiores perseguições da juventude negra aqui na cidade, principalmente nas periferias, onde tem um número de 40.000 pessoas morando em situações precárias, que são dentro das nossas favelas, das nossas comunidades, né? Então, quando a gente vê que Ribeirão Preto necessita de realmente realizar uma política onde ela venha proteger os familiares, as famílias da cidade, onde ela venha oferecer uma sociedade mais justa e democrática, a gente percebe que não existe essa preocupação por parte dos nossos governantes. E não ter essa preocupação significa o quê? Uma cidade onde poucos se enriquecem e muitos se empobrecem. E essa questão da pobreza é uma questão política. Sim. É uma questão econômica e política, né? Inclusive, eu estava assistindo o Silvio Almeida, né? Quando ele coloca essa questão muito grande, né? Que o Brasil... né, essa questão do combate, né, à pobreza e ao racismo, principalmente, porque a maioria do pessoal, da população que está na rua, que está dentro das nossas favelas, são negras e pardas. Sim. E o racismo, ele só vai ser combatido, também porque tem um racismo estrutural, ele vai ser combatido, vai depender do seu combate através das mudanças estruturais, nas relações de poder e nos sistemas, inclusive nas questões raciais também. Sem isso não existe combate ao racismo. Enquanto não houver essa mudança das estruturas, das questões étnicas, né, dessas relações sociais, e isso faz com que a gente realmente olhe o futuro, para que realmente a gente venha discutir isso com a sociedade, de que forma vamos mudar a estrutura desse país. Porque da forma que está, já vemos que não dá certo. Está tudo errado. E cada vez mais errado. Cada vez mais porque errado. Porque a desigualdade, né, aumenta. Isso. E essa desigualdade, ela já é preconizada pela ONU, quando a ONU, justamente, ela penaliza o Brasil entre os países mais desiguais do mundo. O Brasil está entre os 10 países mais desiguais do mundo. Isso não é dito por nós, é dito pela ONU.
Mas o Brasil, a gente sabe do sistema político que tem agora, o sistema político e econômico, ele não vai fazer essa mudança agora nunca, vai ser daqui para pior. Temos que mudar, falar em outros governos democráticos, para que realmente essas mudanças sejam discutidas, né? E que se envolva toda a sociedade nessa discussão e mostrando à sociedade de que existe a necessidade de se mudar as relações sociais dentro desse país, as relações econômicas e as relações políticas também. Muito bem. O Silvia, estou aqui com a Silvia Diogo, nossa co-vereadora. Eu quero lembrar aos nossos ouvintes e internautas que aqui no Direitos na Rede, deste sábado, 11h42, nós estamos recebendo as co-vereadoras, professora Adria Maria e Silvia Diogo, para discutir a situação dos refugiados e xenofobia no Brasil. A professora Adria Maria acabou de dizer que o nosso país é um dos mais desiguais do mundo, né? Ela disse, mas lembrou que quem diz isso é a ONU. O nosso país é um país injusto, né, do ponto de vista social. Nosso país tem essa mazela da desigualdade, da fome que voltou, do racismo estrutural, do forte preconceito. E nós sabemos que a injustiça, essas injustiças sociais, elas têm cor, gênero e lugar social. Sim. A professora Adria disse, olha, esse governo que está aí não vai mudar, não vai mexer nisso nunca, a coisa vai ficar como está ou piorar. Aí ela disse, precisa ser um governo popular, né? Você acha, Silvia, que o Brasil, onde a fome voltou, a desigualdade está aumentando, o desemprego, como você falou, explodiu, né? Você tem 14 milhões de desempregados, 14% das pessoas economicamente ativas e perto de 20 milhões de pessoas passando fome. Estamos numa situação aflitiva. Você acha que dá para ter esperança no Brasil? Aí, uma esperança próxima? Como você vê isso? É desesperador? Nós estamos aí prisioneiros do pessimismo ou tem uma, digamos, luz no fim do túnel? Não, tem a luz no final do túnel. No final, não. Eu acho que a luz está bem acesa no final do túnel. Porque quem pode mudar essa situação é o povo brasileiro. Somos nós, povo, que vai ter condições de mudar essa situação. Porque na nossa casa, a gente tem que avaliar pela nossa casa. Na nossa casa, quando tem uma situação de desconforto, nós sempre tentamos minimizar ou então acabar com a situação, já que está no desconforto. É o que nós temos que fazer no nosso país. Nós temos que criar políticas mais justas, nós temos que ter uma política econômica que, de fato, vai atender às demandas dos mais pobres. Nós temos que ter uma educação que, de fato, atenda, mesmo em situação de pandemia, que atenda, de fato, as famílias mais pobres. Assim, isso não está acontecendo. Eu estou me direcionando mais à questão dos mais desvalidos, é porque são eles que mais estão sofrendo com isso tudo que está aí. Com toda essa vulnerabilidade, com todo esse sofrimento. Gente, como serão as crianças do amanhã se nós não dermos uma educação digna e igualitária para essas crianças hoje? E não é só por conta da pandemia, porque nós também não podemos jogar tudo em cima da pandemia. Se nós tivéssemos uns governos que se preocupassem de fato com os mais pobres, toda criança teria ganho durante a pandemia como chama? Não é o celular, mas tablet. Um tablet para poder estudar em casa. E outra coisa, a nossa educação ela precisa ser mais diversificada. Ela não precisa ser tão engessada. Eu não sou da área da educação, como você mesmo disse, eu sou militante de algumas questões, mas a educação precisa ser revista. Precisa haver uma outra forma de educar as nossas crianças. Nós precisamos criar crianças com mais dignidade, crianças que consigam ter um olhar mais humanitário. Crianças com esperança. Sim, acreditar que sempre podemos mudar. E a mudança, por mais difícil que ela seja,
a mudança ela sempre é benéfica. Quando faz parte de um conjunto, ela é benéfica. E é isso que eu acho que a gente, como dizia Paulo Freire, precisamos esperançar, aquilombar, precisamos de tudo isso. Nós precisamos estar mais juntos, precisamos estar ouvindo mais as pessoas, porque, com exceção de reuniões e lives, as pessoas não estão se falando. É verdade. Não estão se falando. Não estão. Estão se isolando. Nós estamos dentro de uma cidade, de um país isolados. Isso. E com isso, os nossos governantes não se preocupam com a questão política da situação, né? Estamos adoecendo e não estamos percebendo. É verdade. Estamos construindo cada vez mais a solidão, né? Sim. A solidão, eu acho que foi, eu não lembro quem foi a escritora, possivelmente a Marguerite Duras, ou até um escritor brasileiro, não me lembro, Sérgio Santana, ele disse, a solidão não é uma coisa que você encontra, é uma coisa que você constrói. Sim. Então a gente, e não só o Brasil, né, a humanidade está se isolando, está ficando cada vez mais individualista, aí vem a pandemia, abafa e afasta todo mundo, daí vem o medo, né, o medo do outro. Não é? Porque Sim. o outro fica desconhecido, a gente tem sempre medo do desconhecido. Hein? Então, aí vem todo sofrimento emocional, etc. Por falar em medo, professora Adria, a xenofobia é o medo do estranho, é o medo do estrangeiro. Né? A senhora vê que tem xenofobia no Brasil? O brasileiro também é xenófobo? Ele... Nós somos xenófobos. É? É mesmo? Quando a Silvia ela coloca a questão da educação, né? Quem conhece a Kitiúcha Ribeiro, que é uma educadora negra brasileira, ela coloca muito bem essa questão, né, da educação no sentido de que o Estado ele não oferece oportunidade para a população mais pobre. Ele não oferece oportunidade para a população mais pobre. Por sua vez, a escola não tem estrutura nenhuma para oferecer condições para determinados grupos para que ele ocupe novos espaços, né? Porém, nós vivemos assim num sistema de opressão que nega as oportunidades a essas populações. Nega. E o Brasil escolheu uma população, Promete a população e nega. negra, desde a época da colônia, né? Que são baseados em cima de um racismo estrutural, construído junto às mãos da elite e da justiça brasileira, porque toda a construção do racismo ela é jurídica, né? Essa construção de muitos anos, tal, E judicial também. E judicial, onde os nossos grupos, alguns grupos privilegiados e outros não, né? E quando chega nessa questão da educação, que a educação ela reforça todo o sistema político do país, sistema político e sistema econômico. Né? Que a economia, a política, ela vive em cima de determinadas estruturas construídas de opressão. A educação, ela faz esse reforço, porém ela não tem uma outra linguagem. Sei. Né? Aí a Kitiúcha, ela coloca essa questão da... Como é que é o nome da educadora? Kitiúcha Ribeiro. Ela coloca a questão da escrevização. São novas palavras. Como? Escrevivências. Onde você vai escrever a sua história, já que a história não conta a verdadeira história. Entendi. A palavra é escrevização. Então, escrevivências. Sei, não nada a ver com escravização. Não, nada a ver. Escrevização. De escrever mesmo. De escrever, né? Então, essas escrevivências, ela tem que passar por nós. Para essa população que é oprimida. Nós temos que escrever a nossa história. Porque o que a escola conta? A escola conta uma história de escravidão antes do século XXI. E ela não conta a nova história dessas populações negras, populações de outros grupos, né, estrangeiros que chegam no Brasil, e vivemos sempre em cima de uma história construída pela elite, que é a história europeia, a história da América do Norte, a história da Ásia, e nunca chegamos... A história dos colonizadores. E nunca chegamos na verdadeira história dos povos. Ou das vítimas. Né? Quem são esses povos? Que história eles construíram? Como é que eles construíram a economia dos seus países? Essa história não está contada. Então o Brasil não conta a história que deveria contar. Então nós é que devemos contar essa história, né? E quando você vê nesse governo agora...
retirando a história da educação, isso é proposital. Porque um povo que não tem história é um povo escravizado. Ele vai ser sempre oprimido, por ele não conhecer a sua verdadeira história. E não conhecer essa verdadeira história, você não constrói nada. Ou você acha que você não está construindo. Porque você não acredita mais, não em si. Você passa a ser uma pessoa desumana. E essa desumanização, certo? Ela é proposital, é política, totalmente política, né? O governo não está aí brincando, esse governo que está aí não está brincando, ele sabe o que ele está fazendo, né? Isso, e a escola, ela reforça tudo isso, porque a própria formação dos educadores não passa por essas questões também, né? Não passa por essas observações, né? É estrutural, é bem estrutural, toda né? Toda estrutura contaminada pelo racismo. Sim, toda estrutura, toda estrutura ela é contaminada pelo racismo, né? E isso faz, né, contar a nossa história com as novas narrativas, né? Isso passa pela resistência, isso passa pela história do povo negro, do povo indígena. E hoje muitos grupos da população negra, né, com um grupo já formado de historiadores, que nós temos hoje o Grupo Nacional de Historiadores Negros aqui no Brasil, tem o Grupo Nacional de Historiadores Indígenas também aqui no Brasil, mas a população não conhece, não sabe. Aí nós vemos aí formadas novas pessoas, como a Sueli Carneiro, a Silvana Veríssimo, né? Temos aí a Jurema Werneck, né? a Ktiusha e outras historiadoras que tem no Brasil, contando a nossa história. E essa história contada, ela vai ter que passar por Ribeirão Preto. Então essas pessoas que você fala, elas estão escrevivendo. Estão escrevivendo, verdade, estão escrevivendo, né? Quer dizer, vivendo o problema, não sei se eu posso fazer essa tradução. Escrevendo e vivendo o problema, vivendo e escrevendo, é isso mesmo? Sim, são novas narrativas que têm que surgir nesse país, né? De quem viveu, sofreu e mostrar essa história de que forma ela se deu. E como nós vamos daqui para frente avançar. E o que nós vamos construir. Isso é bonito. Isso é importante, certo? Aí quando a gente fala assim, da questão do racismo estrutural, a gente conta muito a história do negro na educação, e eu passei por aí, toda pessoa negra passou pela educação brasileira. E contando a nossa história, a história de escravos. Sei. Porém, a história não conta dos escravos que construíram esse país. Quem foi André Rebouças? Então. Falar André Rebouças, mas o que ele construiu nesse país? Só um nome, né? Ele foi um dos grandes engenheiros brasileiros. Sei. Tá. O André Rebouças foi um dos maiores engenheiros brasileiros que projetou toda a linha férrea brasileira, e o metrô, ele é centrado ainda nos projetos do André Rebouças. Você está brincando. Mas onde essa história está contada? Não está contada. E ninguém sabe. Ninguém sabe. Agora, quem está procurando levantar toda essa história? É a população negra. Por exemplo, para contar a sua história. Você vê o tanto que há de apagamento do trabalho, da trabalho e importância do negro no Brasil. Apagamento total. Branquearam o Machado de Assis. Sim. O nosso maior escritor é negro. Machado de Assis, Joaquim Maria Machado de Assis é negro. É negro, totalmente negro. Eu passei pela escola branca, eu nunca me falaram que o Machado de Assis era negro. As fotos que você tinha do Machado de Assis, um cara moreno ali, uma pele, cor da pele de alguém que tem, como tantos que tem por aí, mas ele é negro, né? Quer dizer, isso vai sendo escondido pouco a pouco, passo a passo, na verdade, além de ser uma grande injustiça e tal, é uma coisa que impede a consolidação da democracia, porque a população parda negra no Brasil, ela é a maioria, né? Como é que você constrói, Adria, a democracia com a maioria excluída? Sim. Me fala, matematicamente. Então, daí a necessidade das políticas públicas, das políticas afirmativas. As políticas afirmativas são necessárias, as cotas, embora muito criticada, né, mas são políticas necessárias no país, porque justamente vai dar oportunidade de você descobrir novos talentos. Sim. Oportunidade para que muitos galgam alguns espaços, e daí se descobre novos talentos que nós necessitamos nesse país, né? Que os talentos independem de raça e cor. Claro. Os talentos existem, mas oportunidades não tem. Mas a gente verifica de que como é que nós vamos fazer isto? Sei.
Essa discussão tem que passar pela sociedade, não O importa... que fazer, né? O que fazer, o como vamos fazer, né? De que forma? De que forma, né? De que Porque forma? que devemos fazer, a gente já sabe. A elite, Agora, a elite já tem o seu poder, ela não vai abrir mão para dar espaços para outras etnias desse país. Sim. De maneira nenhuma. Certo? Ela já tem todo o seu poder, já tem toda a sua riqueza construída, quer mais riqueza e não vai abrir espaço. Então nós temos que fazer essa discussão também junto com a elite. Não é somente junto conosco, com a elite também, com os grandes empresários, com os políticos, né? Que são responsáveis. Que tem que reforçar tudo isso, que uma sociedade ela só vai realmente ser justa, ela vai ser progressista e democrática a partir do momento que você dê oportunidade para todos. Sim. E nós não temos essa oportunidade. É verdade. Isso é condição indispensável para a democracia. Por isso que nós somos contra a meritocracia. A meritocracia? A meritocracia Entendi. não quer dizer inclusão. Explica um pouquinho então para nós a meritocracia. Com palavras mais fáceis aí para eu entender, viu? Na realidade, fazendo uma base do que a Adria está dizendo, isso quer dizer o quê? Dentro da meritocracia, você vai obter êxito por mérito. Mérito próprio, pessoal. Você foi lá e buscou. Uma conquista individual. Se você não tem oportunidade, como que você vai ter o mérito? Como que uma criança que estuda numa escola pública, com todas as deficiências que hoje tem uma escola pública, tem condições de competir com uma criança que estuda numa escola particular? Sim. Vai ser mais difícil ter mérito. Muito mais. Ao passo que tanto uma como outra teria que ter as mesmas oportunidades. Entendi. É questão de inclusão também. Por Silvia, isso que a nossa educação ela teria que ser mais inclusiva e não exclusiva. Sim. Silvia, então, para falar em meritocracia, né, como você disse, a meritocracia é o poder daquele que tem mais mérito, né? Quer dizer, é o reconhecimento de que aquele que tem mais mérito é mais importante, portanto tem um lugar social privilegiado, etc, etc. Mas para falar em meritocracia, pelo que eu estou entendendo que você está falando aí, aliás, você falou expressamente, antes de falar em meritocracia, nós precisamos falar em igualdade de oportunidades, é isso? Sim. Com certeza. Sim. Se temos igualdade de oportunidades, a meritocracia não precisa existir. Entendi. Ou existirá para todo mundo, ou é para todos ou não é para ninguém. Parece meio, né, catastrófico, mas a situação do nosso país hoje ou é 8 ou é 800. Não é nem 80, Silvia. Não. É 8 ou 800. É 8 ou 800. Se é essa a proposta, por que que a gente não trabalha também na questão da democracia, dos direitos, da igualdade, da participação, das condições de vida e de trabalho, as pessoas terem uma vida mais digna? Eu acho que aí dá para ser mesmo 8 ou 80. Ou você tem ou você não tem. Sim. Ou todos ou ninguém. Quem foi que criou o racismo? Foi a sociedade, não foi o povo negro que criou o racismo. Foi a elite mundial que criou o racismo. Não fomos nós. Nós somos vítimas desse racismo. E demorou-se muito para que as escolas, que a educação entendesse que a questão do racismo precisava ser discutida nas escolas. Haja vista a Lei 10.639, que hoje ela é mais falada, ela é mais discutida. As escolas têm feito curso para os professores para poder aprender e entender o que é a história da África, o que é a Lei 10.639, mas, no entanto, ela ainda não atinge um maior número de professores que consigam ter esse entendimento, que consiga interiorizar o que é o sofrimento do povo negro dentro de uma sala de aula, das crianças negras dentro da sala de aula. É opressão mesmo, discriminação. Total. Cotidianamente. Total. E muitas das vezes o próprio professor discrimina, mas ele também não tem o entendimento que ele está discriminando uma criança negra. Sei. É por isso que a Lei 10.639 é de extrema importância ser difundida dentro das escolas.
ela tem que ser repassada, ela tem que ser ensinada. Explica pra gente, essa lei determina o ensino da história da África. Essa lei africana. determina o estudo da história da África. Eu não sou professora, é a Adria, mas o tanto que eu convivo com a Adria, eu tenho aprendido muito. Sim, você é assistente social, né? Eu sou bacharel. É. Bacharel em serviço social. Mas então você sempre lidou também com esse problema sempre. Para ter uma clareza, nós temos um bairro em Ribeirão Preto, eu não vou dizer aqui qual é o bairro, que mensalmente nasce 30 crianças. Um bairro. Uma criança por dia. 30 crianças. Não, tá dando uma média de 30 a 50 crianças mês. Se existisse uma política que de fato acompanhasse os mais necessitados, mais pobres, porque eu estou falando de um bairro de periferia, não nasceria tanta criança num bairro tão pobre, sem condições nenhuma de dignidade. E a maioria dessas crianças são... Qual é a cor da pele dessas crianças? Negra, Pardos né? e negros. Pardos e negros. Sei. E no posto de saúde existe um trabalho para poder minimizar essa questão, porque normalmente são meninas entre 14 e 13 anos que dão à luz. Engravidam precocemente. Então, Machado, quando a senhora coloca essas questões, são importantes porque a gente tem que passar pela saúde também, né? A Secretaria da Saúde tem a Saúde Integral da Mulher, né? Mas a gente tem que aprofundar também nessa discussão, porque faz anos que existe a lei, desde 2006, da criação do Comitê da Saúde da População Negra em Ribeirão Preto, é lei federal da época do Lula ainda, né? E Ribeirão Preto fez a lei e começou uma discussão sobre a saúde da população negra aqui em Ribeirão Preto. Sim. Porém, outros governos, os governos posteriores, né, desativaram essa discussão. E não tem essa discussão, que nós estamos cobrando que haja essa discussão. Coloquei agora na conferência, né, da comunidade negra, que foi sábado passado, da necessidade de Ribeirão Preto retornar à conversação com os grupos interessados, né, sobre essa questão da política da saúde da população negra. Por quê? Porque quando a Silvia coloca a questão das meninas, nós temos meninas de 10 anos em Ribeirão Preto grávidas. 10 anos? 10 anos grávidas, meninas que não têm estrutura nenhuma no seu corpo para essa gravidez até o final, né? E muito menos para assumir a maternidade. E muito menos para assumir uma criança ainda, né? Porém, isso faz parte também dessa discussão do racismo, faz discussão também da educação, faz também parte da educação, faz parte da saúde e é uma parte política, né? Que é repudiada por muitos, que não se deve trabalhar com as questões de orientação sexual na escola, com as questões de gênero, mas é lá dentro, eu como professora te falo, é lá dentro da escola que estão as maiores violências da cidade. As violências, porque tudo é repudiado dentro da escola. Não pode falar sobre a violência do corpo da mulher, não pode falar sobre a questão abertamente sobre o racismo, porque os professores não têm nem condições de fazer essa discussão, porque não estão formados para isso. Não se pode falar, né, que lá fora da fome, né? Então tem coisas que a escola também abafa, e a escola também não é culpada por isso, porque ela faz parte da estrutura, mas só que nós temos que cutucar essa escola. Nós temos que cutucar a saúde de Ribeirão Preto. Né? Nós estamos cobrando, vamos começar a discutir o comitê, discutir a saúde das nossas crianças, das nossas mulheres negras. Existem remédios, medicamentos específicos para a saúde da população negra. Ribeirão Preto não pode ter essa medicação porque não tem um programa da saúde da população negra. Mas todos os métodos do SUS, quando você vai nas consultas, como a questão da hipertensão, da dorlose, outros câncer de mama, câncer de útero, a maioria da população negra. E, porém, o SUS não oferece essa medicação. Não oferece. Né? Porém, quando você, né, quer fazer essa discussão, a política abafa a discussão. Olha aí. E nós temos que resistir e tratar isso seriamente dentro da cidade. Né? Porque isso é importante. Porque, por mais assim, eu não falo a palavra racismo, mas, porém, o racismo está embutido em todas essas discussões. E o racismo é uma coisa que atinge, inclusive, a população negra, ou seja, esse racismo estrutural, ele está tão entranhado na sociedade, nas instituições, nos espaços públicos, no espaço privado, ele invade
tanto que chega ao ponto de fazer com que mesmo o negro, a população negra, tenha atitudes que promovam o racismo? Olha, quando a gente coloca essa questão do racismo estrutural, é importante a gente colocar que o racismo estrutural, ele impede reflexões. Totalmente. A sociedade não vai refletir porque aceitou o racismo estrutural, né? O Silvio Almeida, ele coloca muito importante que o racismo, ele tem várias facetas. De décadas em décadas, o racismo, ele passa a fazer mudanças também. Se na década de 30, na década de 20, você quase não falava no racismo, mas ele estava ali aflorado na sociedade, quando chega na década de 70, com os movimentos negros que vêm desde a época da colônia, os movimentos negros brasileiros, né? Os movimentos sociais negros, quando você chega na década de 40, 50, 70, 80, nos dias de hoje, o racismo, ele está aí na sociedade de formas diferenciadas. Hoje está tão comum eu ver um negro morrer a pancadas, é uma forma de racismo. Antigamente isso não existia porque era uma aberração, hoje é comum. Está tão comum você ver o genocídio da juventude negra, está tão comum você ver a violência sexual da mulher negra, está tão comum você ver a população negra passar fome. São formas de racismo impostas pela sociedade. Que há décadas atrás discutíamos o racismo de uma forma. Hoje o racismo, ele está aí de outra forma, a sociedade achando como uma coisa natural, né? E vamos daí para frente vai ser pior. Entendi. Se a gente não coibir isso agora, daqui para frente vai ser pior. Então essa questão de subordinação, ela existe dentro da sociedade. Você fica uma sociedade subordinada a partir do momento que você realmente não cutuca a sociedade. A partir do momento que a história, você não conhece a sua verdadeira história, você é um sujeito subordinado também à história a história do opressor. E mesmo que seja um negro, ele fica subordinado. Porque essa história que é contada para ele. Sim. Eu aprendi na educação, na minha escola, eu aprendi de que o negro, ele não vencia na vida porque ele não queria. Porque ele era uma pessoa que não procurava melhorar de vida, não procurava estudar. E eu morria de vergonha na escola. Olha só. Agora, o Adra, isso atinge tanto, como você disse, subordina tanto a sociedade, que chega ao ponto de você ter um negro que reproduz o racismo? Sim, porque a educação é a mesma para todos. Entendi. Agora, Silvia, eu acho, não é uma contradição você, num país como o Brasil, falar que não é isso que a professora falou, eu vou querer saber. Que pode haver negro racista? Olha, concordo plenamente com a Adria. Pode acontecer sim, porque a educação é única. Entendi. Então, pode acontecer de ter um negro racista? Nós somos racistas, nós somos xenofóbicos, nós somos homofóbicos. Nós só precisamos ter o olhar em qual momento que isso acontece. Entendi. Sei. Porque eu, sendo negra, eu posso ser racista sim. E de como aprendemos, né? E a gente precisa ter esse olhar para o racismo. Eu concordo com vocês. E olha, Silvia, eu acho que é uma contradição você dizer que há negro racista racial, ou seja, que pratica um racismo racial, mas racismo estrutural pratica. Sim. Por causa dessa subordinação do professorado. Sim, então você não tem racismo racial entre os negros, mas racismo estrutural tem. Eu cito o presidente da Associação Palmares. Palmares. Exatamente. O Sérgio Camargo. E o pai do Sérgio Camargo, um dos maiores historiadores desse país, que é o Oswaldo Camargo. E um belo escritor. Um belo escritor. Já vou aproveitar até para fazer uma propaganda do pai. E ele era um historiador consciente do ponto de vista dessa coisa do racismo? Totalmente. O Sérgio, o Oswaldo, sim, são totalmente conscientes. Ele tem vários livros escritos, ele é poeta. E qual foi a educação que Sérgio Camargo recebeu? Olha, nem todos os filhos são iguais, né? Com certeza recebeu a mesma que os irmãos. Tem uns que desvirtuam. As ovelhas que desgarram. Sim. Adra, então eu já vou aproveitar aqui. Agora, pena que minha memória não vai permitir lembrar o título. O pai do Sérgio Camargo, é Oswaldo Camargo? Oswaldo Camargo. Ele tem um belo livro de contos que a Companhia das Letras reeditou este ano. Eu, como procuro andar um pouquinho assim em dia, ir lá comprar, já até comprei o livro de contos, está lá em casa para ler, me esqueci o nome.
E eu comprei também muito curioso por saber, deixa eu ver como é que escreve o pai do Sérgio Camargo, porque o Sérgio Camargo não pratica escrevivência da população negra, né? Parece que ele partilha o universo dos brancos. Quem? O Sérgio Camargo. O Sérgio Camargo, sim, sim. Né? O filho não faz a escrevivência da população negra, mas da população branca. É isso, Silvia? Exatamente. E na realidade, ele quer anular, ele quer anular toda a história do nosso povo negro. Anular, verdade, quer mudar a história. E é inadmissível esse homem estar na Fundação Palmares. É a nossa história que está indo para o ralo. A Fundação Palmares, ela tem como objetivo conservar a história negra desse país. E está fazendo o contrário. Está fazendo o contrário. Ela está desmontando, destruindo tudo aquilo que nós já construímos. Então o Sérgio Camargo é racista. Ele não é racista racial, mas é racista estrutural. Ele vive no outro mundo, né? Está dentro de uma política que realmente nega todas essas questões. Olha, vocês estão vendo que o tempo voou, porque... Você acredita, Silvia, que nós já estamos terminando a nossa conversa? Sim. Você está triste com isso? Você tá... não, eu Você tô gostou triste. daquele licorzinho? Eu tô triste porque não deu tempo de eu falar tudo que eu queria. mas o Direitos na Rede tem todo sábado. Não dá Basta nos convidar. todo sábado, né? Você gostou daquele licorzinho que eu sei que você tomou ontem num lugar aí? Tava bom? Tava, muito bom. É? Gostei muito, saborzinho canela. Canela? É? Canela. A Adri experimentou também? Excelente, tomei 2 doses. Tomou 2 doses. Eu fiquei sabendo que tem uma outra companheira nossa que parece tão ajuizada e que é professora, que tomou uma dosezinha do Olha, eu licor, não sei, né? Mas acho que isso deve ser coisa de professor, viu? Professora que gosta de... Relaxar também. Relaxar. É coisa de professora. Relaxar é um direito fundamental. Sim, Né? também. Tá certo. Olha, Luciano, nós temos hoje, então, aí a canequinha do Direitos na Rede para premiar o nosso ouvinte. Isso! Mas antes a gente tem um presente para elas também, né? Tem, mas você não quer? Começa com... Então vamos lá pro sorteio. Eu vou finalizar aqui. Ó, quem tá faturando, sabe de onde que ela é, o Machado? Ela é de Minas. Que legal, hein? Nossa, que legal. Isso. No bairro São João Batista, é Isabela Medeiros, Itamogi. Olha que bacana. Isabela Medeiros, Isabela, como vai fazer pra vir pegar a caneca, hein? A gente faz um combinado, mas alguém... Mas o pessoal de Itamogi tá sempre por aqui. Tá sempre aqui, né? Vai Isso. ser fácil. Já combina com alguém, pode alguém retirar. Que pega, ou ela mesmo vem a Ribeirão, Né? nos dá o prazer de pegar a caneca aqui na Rede Fé. Tá certo, Machado. Beleza? Certo. Olha, eu queria reforçar que nós estivemos aqui hoje debatendo, inclusive ouvindo o pastor Ariovaldo, sobre refugiados e xenofobia no Brasil. E eu recebi muito honrado a professora Adria Maria, assistente social e co-vereadora Silvia Professora. Diogo. Hein? Eu sou professora. Não falei professora, não? Acho que é assistente social? Não, eu falei professora Adria Maria certo. e a assistente social Silvia Diogo. Obrigada. Ambas co-vereadoras em Ribeirão Preto. E nós estivemos discutindo justamente essa questão. O Brasil é um país que passa por ser um país onde há uma democracia racial, onde há uma grande cordialidade, portanto não haveria racismo aqui nem xenofobia. Nós passamos aos olhos do mundo como um país acolhedor, um país racialmente democrático, portanto recebemos aqui todas as raças, somos, é verdade, produtos dessa mestiçagem e estaríamos abertos a todas as raças, as etnias, cor de pele, etc. Portanto, um país racialmente democrático. Não é verdade. Nós somos fruto desta mestiçagem que constituiu o nosso povo e que é uma riqueza, isso é muito importante. Devemos nos orgulhar dessa mestiçagem que nos distingue mundo afora, isso é fundamental, mas mais do que ter orgulho, mais do que saber disso, nós precisamos fazer com que a sociedade brasileira seja de fato democrática. E democratizar não passa só pelas leis, não passa só pela votação na eleição, pelo processo eleitoral.
Democratizar significa fazer com que a igualdade prevaleça no campo econômico, no campo social, no campo cultural, no campo racial, em todos os campos. É isso que falta. O Brasil tem essa boa fama. E é boa a fama de ser um país acolhedor, onde há uma democracia racial, onde nós acolhemos todos os povos e onde não haveria xenofobia. Essa fama é boa, só que ela não corresponde exatamente à realidade. O nosso desafio é promover o encontro dessa fama do Brasil com a realidade. Portanto, democratizar as relações econômicas, sociais, culturais, políticas e raciais para que a gente possa, de fato, merecer o título de uma democracia racial e de um povo efetivamente cordial. Esse era o recadinho desse sábado. Eu quero agradecer profundamente a professora Adria Maria, que é professora da rede pública e é co-vereadora e diretora. É presidente da Presidenta da Casa da Mulher. Diretora-presidenta da Casa da Mulher, que faz um trabalho extraordinário. Ribeirão Preto está agora conhecendo mais a Casa da Mulher, por força dessa direção, desse esforço que tem acontecido, e é uma entidade, é um agente importante nessa luta por democratizar Ribeirão Preto, defender os segmentos discriminados, oprimidos, como é o caso da mulher, como é o caso da mulher negra, como é o caso do pobre, que sem o que nós não teremos uma democracia real. Eu quero agradecer também a assistente social e co-vereadora do mandato Judete Zilli, a nossa companheira Silvia Diogo, que é co-vereadora pelo Partido dos Trabalhadores na Câmara de Ribeirão Preto, pela presença aqui. Espero que volte. Como ela disse, ficou muita coisa para falar. Então, nós vamos ter que repetir esse programa, não é? E dar uma olhada na sua pauta aí, porque eu fiquei curioso, né, de saber o que está. Eu estou vendo que tem bastante coisa ali, Ada. Fiquei muito curioso. Então, vamos já, aí com a produção do programa, agendar um retorno. Para que vocês se lembrem que tem que voltar, eu vou passar a mão de vocês a cara do programa. Opa, o brinde obrigada. do programa, a nossa canequinha. Olha aí. Silvia. Eu troquei, mas não tem problema. Tá aqui. Obrigada. Olha aqui. Bonita, hein? O Ada, mas Linda. esse daí é pra tomar leite, água, não é licor, não. Dá né? pra tomar tudo. Ela gosta do licorzinho, ela gosta. Ela prefere o licorzinho, né? Eu vi, mas tem que ser bom, né? Porque você viu que não é qualquer um, não. Tem que ser bom, vai. tem que ser bom. Tá certo. Eu quero agradecer a minha equipe de produção, o nosso comandante aqui na ilha, o Luciano Nascimento. Muito bem. Por mais esta edição do nosso Direitos na Rede, pela Rede Fé 94.9 FM, modulando do Parque Bandeirante para o mundo. Quero agradecer a minha equipe de produção, o Zé Alfredo Carvalho, a edição do Tiago Cavani, assistência do jornalista Adriano Assis e da Michele Moreira. E agradeço, sobretudo, a audiência dos nossos ouvintes e internautas que estiveram conosco até este momento. Eu espero contar com esta mesma audiência aos sábados, 11 horas da manhã, todo sábado aqui na Rede Fé 94.9 FM. Um grande abraço a todos e todas e até sábado. Estância da Picanha, o mais delicioso e mais completo à la